Então vamos para o nosso estudo de número 31, Atos 15, 36 a 41. Atos 15, 36 a 41. Então, entre o intervalo entre a primeira e a segunda viagem missionária, ele foi marcado por controvérsias e por disputas. Nós vimos que depois que eles levaram a carta aos crentes de Antioquia, a carta que foi emitida pelos apóstolos em Jerusalém, resolvendo aquela questão sobre os gentios praticarem as obras do judaísmo, né, se circuncidarem e praticarem outras coisas relacionadas ao judaísmo para serem cristãos, né, serem admitidos como cristãos de fato. Então, os apóstolos tomaram aquela sábia decisão orientada pelo Espírito Santo de que eles deveriam abster-se dos sacrifícios, das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue e da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Assim que eles deram a notícia, levaram a carta, nós vimos que Paulo e Barnabé ficaram ali algum tempo, né? Permaneceram por algum tempo ali com eles. Como vemos no verso 35, Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E aí então chega o momento em que eles sentem a necessidade de voltar, confirmando e expandindo o Evangelho onde já tinha sido anunciado e expandindo onde não tinha sido anunciado ainda, né? Mas nós vemos então essa primeira polêmica, essa questão polêmica, né, foi resolvida, mas agora no âmbito mais restrito, dois servos de Deus tiveram essa contenda entre si, né? A questão que levou os apóstolos a se reunirem em concílio em Jerusalém para traçarem diretrizes para os judeus e gentios, quanto à questão já estava resolvida. Agora, nos preparativos para a segunda viagem missionária, vemos uma desavença entre os apóstolos, Paulo e Barnabé, tendo como pivô o jovem João Marcos, sobrinho de Barnabé. No primeiro caso, envolveu toda a liderança da Igreja de Cristo. Agora, nesse caso, entre Paulo e Barnabé, dois irmãos e grandes amigos que labutavam ombro a ombro na causa do Senhor Jesus. Então houve ali uma desavença entre eles. Nós temos nesse texto, nessa parte da palavra, preciosas lições, especialmente sobre como nós devemos lidar com as desavenças no seio da igreja, entre nós aqui, quando acontecem. Por isso, nessa ocasião, então, eu quero meditar com você sobre a desavença entre irmãos. Três verdades que nós destacamos sobre as desavenças. Primeiramente, elas podem acontecer entre irmãos. Tanto é que acontece. Versículo 36 a 38 diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Paulo e Barnabé, companheiros de ministério, irmãos na fé, grandes amigos, mesmo assim, surgiu uma divergência de opinião entre os dois, né? Relacionamento não é fácil. Relacionamento não é fácil, especialmente entre dois irmãos em Cristo, com características tão marcantes, ainda que sejam diferentes, eram diferentes um do outro, mas tinham características muito fortes no seu caráter, né? Paulo queria visitar as igrejas implantadas, ou plantadas, né, na primeira viagem missionária, e disse: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam.
Era o seu coração de pastor falando, né? Alguns entendem que Paulo estava focado na obra enquanto Barnabé olhava para as pessoas, mas isso é um equívoco, né? Porque Paulo também estava preocupado com as pessoas. Ele estava preocupado com os irmãos e a saúde espiritual deles. Paulo assumiu a liderança como sempre e apontou a direção da obra. Então, partiu de Paulo. Nós vemos Paulo, esse típico líder, né, que puxa, dá a primeira palavra e dá a palavra de ordem, né? Voltemos para visitar os irmãos. Mas nesse momento Barnabé se manifestou querendo levar também a João Marcos. Até então o problema não era a direção que eles iriam, embora depois Barnabé manifestou o seu desejo, um pouco diferente do de Paulo. Mas ele queria, mas houve ali uma questão: vamos dar uma segunda chance para o meu primo ou meu sobrinho João Marcos. Então ele quis levar consigo a João Marcos, ao que Paulo se opôs, pois não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. João Marcos, primo de Barnabé, lá em Colossenses 4, versículo 10, nós temos essa informação. Às vezes a palavra que ali é traduzido por primo, pode ser também traduzido por sobrinho, né? Então, mas era um parente chegado, né, de Barnabé, né? Diz lá o texto, Colossenses 4, 10. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se for ter convosco, acolhei-o. Bem, lembre-se, depois eu vou voltar nesse ponto, lembre-se que aqui, escrevendo aos Colossenses, já tinham passado muitos anos, e Paulo então havia mudado a sua visão a respeito de João Marcos. Vou voltar nesse assunto daqui a pouco. Marcos havia abandonado a equipe missionária antes da metade da primeira viagem. Se você pegar um mapa da primeira viagem, você vai ver que antes, ou desde a Panfilha, não deu nem a metade da viagem, da primeira viagem missionária, João Marcos voltou. O jovem João Marcos, né? Ele era jovem nessa época. Mas Paulo não concordou porque soava incoerente eles visitarem as igrejas para fortalecerem os irmãos, instruindo-os a permanecer na fé, quando tinha na equipe um desertor, alguém que não ficou firme no propósito de servir a Deus através da obra missionária. Então, como é que nós teremos em nossa equipe um desertor e nós vamos encorajar os irmãos a permanecerem firmes na fé? Se eles souberem que João Marcos nos deixou na primeira viagem missionária, antes da metade da primeira viagem missionária, vai ficar ruim para nós, tá? Estaria Paulo preocupado com as aparências? Não, também não acho. Essa história nos mostra que mesmo entre aqueles que foram comprados pelo precioso sangue de Cristo, que comungam da mesma fé, pode haver posições, opiniões diferentes em determinada situação. E por que as desavenças acontecem? Porque são pecadores lutando para impor a própria vontade sobre o outro. Isso vale, meus irmãos, para todo tipo de relacionamento. Casamento, entre irmãos, pais e filhos, amigos, colegas, pastores e presbíteros, diáconos e presbíteros, pastores e diáconos, irmãos e irmãos na igreja. Isso vale para todos os relacionamentos. Quando é que duas pessoas entram em desavença? Quando um quer forçar a sua vontade sobre o outro. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes nós estamos impondo a nossa vontade sobre o outro, achando que é a vontade de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes a gente está impondo para os outros algo que a gente acha que é a vontade de Deus, mas é a nossa vontade. Se a gente passar essa vontade pelo crivo da palavra de Deus,
ela não fica em pé, ela não se sustenta. Toda vez que nós tivermos que corrigir alguém, tivermos que mostrar a um irmão o caminho que ele deve seguir, a direção que ele deve seguir, nós temos que ter plena certeza de que estamos advogando pela vontade de Deus, falando e orientando de acordo com a vontade de Deus. Ninguém tem o dever de mudar a sua atitude por causa da minha vontade. Aqui na igreja tem que ser assim. Por quê? Não, porque o pastor manda, o pastor diz que é assim. Não. Tem que ser desse jeito, tem que ser assado. Não. É bíblico. Isso está de acordo com a palavra de Deus? Se estiver, então tudo bem. Então vamos fazer. Mas se é apenas o capricho de uma pessoa, sempre que eu estou aconselhando casais que estão com problemas e às vezes um dos dois se queixa que o outro não se importa, que o outro é apático, é indiferente, ou então que o outro é dominador, ou que ela é dominadora e é sufocante ali no relacionamento, eu sempre oriento os dois a tirarem o foco de si mesmos e focarem um no outro. Mas o focar no outro não é fazer do outro o seu ídolo, o seu Deus, mas sim fazer a vontade de Deus servindo o outro. Quando a vontade do outro diz respeito à vontade de Deus, está em conformidade com a vontade de Deus, então eu devo atender. É uma necessidade que a pessoa tem, então eu devo atender. Vejo muitos pais fazendo isso com seus filhos, dão tudo que os filhos pedem, com medo de que seus filhos não os amem. E para a tristeza desses pais, os filhos continuarão não amando eles, porque eles dão tudo o que eles querem. Não. Fazer a vontade do outro não significa satisfazer os caprichos do outro, mas priorizar o outro. E isso é o que a Bíblia nos manda. Sempre que nós estivermos numa situação de conflito em que há uma pessoa de um lado puxando a corda e do outro lado eu estou puxando a corda, eu devo ter a postura de alguém que, não, eu não vou competir, mas eu quero saber se o que você quer que eu faça é bíblico, é de acordo com a vontade de Deus, porque se não for, eu não vou fazer. Se não for, eu não vou fazer. Volta e meia, vem um outro irmão dizendo para si: pastor, o que você acha da gente fazer assim na igreja? Da gente fazer assado, desse jeito, daquele outro jeito? Eu simplesmente digo: vamos ver a consistência bíblica disso? Se tiver consistência bíblica, se tiver de acordo com a vontade de Deus, vamos fazer. Eu não estou aqui para impor a minha vontade sobre ninguém. Eu aqui sou mais um tentando conhecer a vontade de Deus na sua palavra para pôr em prática. Então, não impõe a sua vontade. Isso aí vai ser o estopim para uma desavença. Quando você estiver numa situação que caminha para uma desavença, pergunte-se se não é a sua vontade que você está tentando impor sobre o outro, em vez de apontar para a vontade de Deus. Pergunte para você: mas será que o que eu quero, o que eu estou querendo que o outro faça, é mesmo a vontade de Deus? Não é a sua vontade que tem que ser imposta, e muito menos feita pelos outros. Você tem de ter sempre em mente a vontade de Deus, e antes de você querer que os outros façam a vontade de Deus, faça você primeiro. E quando não se trata de fazer a minha vontade, mas se trata de fazer a vontade de Deus, e eu quero que você faça a vontade de Deus, mas eu mesmo não estou fazendo. O nome disso é hipocrisia.
vai dar desavença, vai dar uma desavença mais cedo ou mais tarde. Alguém vai jogar isso na sua cara, vai te chamar de hipócrita e aí a desavença está feita. Tome cuidado. A segunda verdade sobre as desavenças é que se elas não forem superadas, podem separar irmãos. E separam mesmo. No versículo 39, nós lemos: houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. O substantivo grego, que aí foi traduzido por desavença, paroxismos, indica irritação, provocação. E quando a gente está em contenda, quando a gente está disputando algo com alguém, a gente escolhe as palavras mais ferinas, não é mesmo? Para irritar mesmo o outro, não é mesmo? Eu não sei se com você é assim, pelo menos comigo é. Eu evito entrar, eu estou tentando matar de vez esse ditado na minha vida, né? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair. Eu estou tentando tirar isso da minha vida o mais rápido, já faz tempo, eu estou tentando tirar isso da minha vida, né? Que minha esposa mesmo diz que quando numa discussão, quando eu quero ferir alguém, eu sei escolher as palavras que machucam mais. E eu digo isso com muita tristeza. Não tenho um pingo de orgulho em dizer isso. Tem tristeza. Porque Pedro vai dizer que quem quer viver dias felizes, a primeira coisa que ele tem que fazer é refrear a sua língua de falar dolosamente, falar de forma errada. Houve mesmo uma discussão a qual Lucas não registra os detalhes. Ele só diz que houve entre eles tal desavença. Para haver a desavença tem que haver a discussão. Podemos supor que Barnabé, apesar de ter um caráter sereno e consolador, como assim ele foi apelidado pelos irmãos, filho da exortação, alguém que se põe do lado do outro para sustentar o outro, nesse momento falou coisas que irritaram Paulo profundamente, e o mesmo fez Paulo para com Barnabé. Provavelmente eles se magoaram ali, se ofenderam, e tal como acontece em situações assim, eles se separaram. Que triste, né? Que triste. Uma vez numa reunião de presbitério, eu ouvi 2 pastores brigando. E se a turma do deixa pra lá não entrasse em cena, eu creio que eles sairiam no braço. Tão feio que foi. E aí quando a poeira começou a baixar, conversando ali, tentando apaziguar os 2 pastores, um que estava mais resistente, que não estava concordando em pedir perdão e aceitar. Você acha que é só criança que tem problema com essas coisas? O pastor também tem. Aí esse pastor virou e falou para o outro assim: se até Paulo e Barnabé se estranharam, por que eu não vou me estranhar com esse tranqueira? E a situação ela foi se arrastando por mais um tempo ainda. Foi difícil. Espero que tenham resolvido. Mas é triste a gente ver a que ponto pode chegar uma desavença. Aquela equipe missionária foi destruída pelo orgulho inflamado dos 2. Nenhum nem outro retrocedeu. Nenhum nem outro retrocedeu. Paulo continuou firme e irredutível em não levar João Marcos. Barnabé não abria mão de João Marcos. Os 2 saíram derrotados ali, pois ainda que Barnabé tenha conseguido levar consigo João Marcos, a equipe foi desfeita. Nós precisamos ter em mente isso, irmãos. Quando a gente entra numa desavença, numa disputa entre irmãos, não haverá vencedores.
Está parecendo a Dilma agora falando, né? Ninguém vai ganhar, todo mundo vai perder. Mas é verdade. Quando há uma disputa entre irmãos e essa disputa não é tratada biblicamente, só haverá perdas para os dois. Eu gosto muito daquele texto lá de Mateus 18, quando Jesus fala sobre se o teu irmão pecar contra ti, o versículo 15, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Ganhar é muito diferente de vencer. Muitas vezes nós vencemos uma disputa entre irmãos, uma situação ali, a gente pode até vencer. Mas melhor do que vencer é ganhar o irmão. Porque vencer significa que eu disparei na frente, estou sozinho na liderança, estou indo à frente sozinho. Ganhar o irmão significa trazê-lo para perto. Trazê-lo para perto de nós. E não só trazê-lo para perto, né? Mas também ter o seu apoio e apoiá-lo também. Não foi isso que aconteceu aqui. Podemos nos perguntar se faltou a Paulo um pouco de coerência e compaixão aqui, pois quando ele precisou de um apoio por ocasião da sua conversão, Barnabé foi o primeiro a estender-lhe a mão. Quem foi alvo da graça de Deus deve ser alguém que transmite a graça de Deus a outros. Lá em 2 Coríntios 2 Coríntios capítulo 1, Paulo falando sobre, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda a consolação, é Ele quem nos consola em toda a nossa tribulação, para que com essa mesma consolação também consolemos a outros. Quando nós recebemos da graça de Deus, nós temos a graça de Deus para dar aos outros. Não se dá o que não se tem. Quem tem a graça de Deus em si, tem a graça de Deus para transmitir a outros. Mas faltou isso a Paulo aqui. Quando Paulo se converteu a Cristo, Saulo, né? Ninguém queria estar perto dele, todo mundo estava com medo. Mas aí veio Barnabé, se colocou do lado dele assim: vem comigo. E eu vou levar você nas igrejas, para os nossos irmãos conhecerem você e saber que você não é mais um perseguidor, mas agora você é um perseguido junto com eles. E como foi importante para Paulo essa atitude de Barnabé. Como foi importante. Muitos que estavam com medo de Paulo, nós já vimos isso, muitos que estavam com medo de Paulo, o receberam em confiança, por causa de Barnabé, confiando em Barnabé. Tudo bem que Paulo não tinha traído eles, né? Paulo era um fariseu que estava perseguindo os cristãos, foi convertido a Cristo, mas o passado dele pesava contra ele, aos olhos daquelas pessoas. Da mesma forma, pesava aos olhos de Paulo o erro de João Marcos. Mas agora João Marcos manifestou o desejo de seguir com eles. Não, mas você não vem não, conosco não. No meu barco não entra desertor. Não era a hora de Paulo fazer o mesmo e dar uma segunda chance ao jovem João Marcos? Não deveria ter feito isso? Como é triste ver irmãos em Cristo separados porque o orgulho deles falou mais alto do que o amor. Como é triste isso. Como é triste ver irmãos que fazem questão de ressaltar o erro do outro e mostrar que, apesar do tempo ter passado, eles continuam ainda mais amargurados com aquele irmão. E isso é por causa do orgulho. Como nós veremos no decorrer da história de Paulo,
ele não ficou preso nesse orgulho. E nem João Marcos ficou preso na desconfiança, porque João Marcos também deu motivos para mostrar que ele foi transformado e aquele seu fracasso serviu para ele agora atentar para si mesmo e ficar firme ao lado de Paulo. Quando você estiver diante de uma desavença que não pode ser evitada, a que puder ser evitada, evite, irmão. Não entre em contendas. Tem um provérbio lá de Salomão, um provérbio bíblico que diz assim: aquele que se mete em questão alheia é como alguém que apanha um cão pela orelha quando passa, um cão bravo. Imagina um pitbull passando por você, você junta na orelha do bicho ali, ele vai vir para cima de você, vai te atacar da mesma forma. Você se mete em questão alheia é como alguém que segura a orelha de um cachorro quando passa por ele. Não se meta em questão alheia. Se você está vendo uma desavença acontecendo, ou uma possível desavença acontecer e você vai ser envolvido nela, saia de perto. Mas tem desavença, tem situação que não tem como a gente evitar. Quando a gente menos vê, já está no olho do furacão. O que a gente tem que fazer? Empenhe-se por dirimi-la, não deixando que nenhuma raiz de mágoa e ressentimento fique em seu coração. Lembre-se que a mágoa e o ressentimento em seu coração não afetam somente a você, mas a toda a igreja. Devemos tomar muito cuidado para, em nome do zelo, também não sacrificarmos a misericórdia e, em nome do amor, não sermos relaxados e displicentes com a disciplina. As duas coisas são perigosas, Em nome de um zelo, em nome de uma postura zelosa e cuidadosa com a santidade, com a pureza de vida, nós acabarmos sacrificando a misericórdia, deixarmos de ser misericordiosos. Paulo poderia ter razão em exigir de João Marcos que demonstrasse firmeza, que demonstrasse arrependimento por ter abandonado eles na primeira viagem. Paulo poderia ter tratado a questão dessa forma, poderia ter dado uma segunda chance para João Marcos, sem deixar de ser zeloso, mas ele tinha que mostrar misericórdia. Mas também nós devemos tomar cuidado para, em nome do amor, não importante é o amor, nós sermos negligentes e relaxados com a disciplina. Infelizmente se pensa muitas vezes dentro da igreja que a disciplina eclesiástica é um ato de falta de amor. O irmão cometeu um pecado público e notório, ele tem que ser disciplinado. Mas é uma coisa covarde que se faz com a pessoa. É uma exposição desnecessária. Nós estamos diante de um irmão que está enfermo espiritualmente e precisa ser tratado. E tal como um acidentado é levado para o pronto-socorro e está todo quebrado, com fratura exposta, é preciso colocar o osso no lugar correto. Isso vai doer tanto quanto a fratura. Muita coisa que é preciso ser feita ali por ele será dolorosa e doída, mas é o que tem que ser feito. Sobre disciplina, eu lembro de um fato que Jonathan Lehman, ele é um dos pastores lá na igreja Batista Capitol Hill, lá em Washington DC, da igreja do pastor Mark Dever. Ele contando que um rapaz muçulmano lá da Indonésia, ele converteu-se ao cristianismo. E ele falou assim, imagina o dia do batismo dele, a festa que foi na igreja.
A igreja estava exuberante de alegria em ver ali um rapaz que veio do islamismo abraçando a fé em Cristo Jesus. Ficamos muito felizes. Só que passado alguns meses descobrimos que ele estava clandestino nos Estados Unidos. Chamamos ele para conversar sobre a situação dele e demos um prazo para ele resolver a questão. Ele disse que ele não tinha dinheiro para poder resolver a questão. A igreja deu dinheiro para ele resolver a questão lá do passe dele, no green card, né, que fala, passe, no jogador de futebol, lá, o green card. Ele foi para ver o que precisava ser feito e tudo mais, e deram o prazo para ele, 3, 4 meses, não sei. Fim daquele prazo, chegaram para ele, e aí, deu certo? E ele disse assim, olha, eu tenho uma coisa a dizer para vocês, eu acabei gastando dinheiro com outra coisa e não fiz o que vocês pediram. Aí eles falaram, então nós não temos mais nada a fazer por você, a não ser, primeiramente, discipliná-lo, porque você não cumpriu uma ordem que o conselho da igreja, lá, apesar de eles serem batistas, eles têm presbíteros, eles têm um conselho mesmo, como a nossa igreja. Aí eles, que você nos desobedeceu, também nós vamos, além disso, você também está ilegal no país, nós vamos entregar você para deportação. E ele falou que quando eles fizeram isso chorando, com medo de estar matando espiritualmente aquele irmão. Mas não tinha jeito. Passados 2 anos, o conselho recebe uma carta dele. Ele agradecendo tudo que a igreja fez por ele, o conselho, a igreja fez por ele, e ele pedindo perdão por ter desobedecido a igreja. Ele falou, eu sei que eu não posso mais voltar para os Estados Unidos, mas aqui onde eu estou, eu não tenho uma igreja, aqui eu estou sozinho. Eu preciso saber que eu faço parte da igreja de Cristo. Por favor, me recebam novamente no hall de membros da igreja. Mesmo que eu nunca mais vá para os Estados Unidos, nunca mais verei vocês, mas eu sei, mesmo estando aqui, eu faço parte da igreja. Conselho em lágrimas ao ler a carta, né? Recebeu aquele irmão de volta, mesmo que nunca mais, né, pudesse vê-lo. E aí então o Jonathan Lima falou assim, olha só como que Deus trabalha a vida da gente. Eu imaginava que se alguém me dissesse assim, Jonathan, a gente tem que plantar uma igreja na Indonésia. Bem, a primeira coisa que eu ia fazer era orar a Deus pedindo para levantar missionários. Quanto tempo isso poderia levar, não sabemos. Mas vamos supor que levaria pelo menos 1 ano para aparecer alguém então na igreja disposto a levar o evangelho na Indonésia. Depois esse casal missionário teria que ser preparado. Levaria pelo menos mais uns 4 a 5 anos o curso teológico. Depois eles teriam que ser preparados na cultura, na língua lá da Indonésia, aquela coisa toda, tal. Isso levaria pelo menos mais uns 4 anos. Enfim, pelo menos 10 anos para a gente pensar em mandar um casal missionário para lá. Seria essa a trajetória que seguiríamos. Aí ele fala que aquele jovem começou a reunir pessoas na casa dele, os parentes dele, e começou a pregar o evangelho para os parentes dele. Ele não tinha problema com a cultura, não tinha problema com a língua, não tinha problema com o ser acolhido pela cidade, porque ele era de lá. E agora eles tinham uma igreja lá. E ele falou, começamos a investir ele fala, eu não vou lembrar o nome do rapaz, começamos a investir nele com cursos teológicos, mandamos para lá professor particular para ele, de teologia, para dar aula, porque ele não podia vir para os Estados Unidos, mas aí a gente mandava o professor para lá, o professor passava 15 dias, 1 mês com ele, dando aula para ele estudando, lendo, fazendo os trabalhos. Preparamos então ele para a obra missionária e hoje nós temos uma igreja lá. Aí ele falou, se nós seguíssemos aquele padrão de disciplina que nós pensamos,
que é mais amoroso, que é geralmente o não disciplinar. Não, o rapaz que está longe de casa, já está clandestino num país estranho. Não vamos expô-lo, né? Vamos acolhê-lo com amor. Se nós o acolhêssemos com o nosso amor, aquele que a gente acha que é melhor que o amor de Deus, se a gente desse a ele um tratamento que a gente acha que era melhor que a disciplina que Deus manda nos dar, será que a gente teria hoje uma igreja na Indonésia? Será que hoje esse rapaz estaria firme na presença do Senhor? Será que a igreja estaria sendo abençoada por estar acolhendo dentro dela um clandestino, alguém que estava desobedecendo flagrantemente a lei? Irmãos, nós precisamos olhar para a disciplina com amor, ainda que ela seja dolorosa, mas a disciplina bíblica, ela faz diferença. Vamos ver aqui. Quando acontece a disciplina, a desavença entre irmãos, Deus continua agindo apesar delas acontecerem. Nós vimos que a desavença pode acontecer entre irmãos, ela pode separar irmãos, mas Deus continua agindo mesmo que as desavenças aconteçam. Versos 40 e 41 diz assim: mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Barnabé foi para Chipre, navegou para Chipre. E Paulo foi na direção da Síria, Cilícia, e passou confirmando as igrejas. Barnabé, que era de Chipre, quis agora evangelizar os seus irmãos. Paulo, além de confirmar, além de reforçar o trabalho que ele fez na primeira viagem missionária, agora na segunda viagem missionária ele vai expandir as fronteiras, vai um pouco mais além e levar o evangelho a outras comunidades, a outras nações. Nesse momento irredutível para ambos, depois de tomarem a decisão de se separarem, faltava cada um seguir numa direção. Barnabé seguiu com João Marcos para sua terra natal, a ilha de Chipre, enquanto Paulo trouxe consigo a Silas, também conhecido como Silvano, lá em 2 Coríntios 1,19, ele é chamado também de Silvano. E foram pelas terras da Síria e Cilícia. Silas era um dos notáveis da igreja de Jerusalém, conforme nós vimos lá no capítulo 15, versículo 22, Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, Silas, homens notáveis entre os irmãos, os notáveis. Agora não mais uma, mas duas equipes missionárias. Mais pessoas ao mesmo tempo estavam sendo alcançadas com o evangelho. Mas Deus não estava trabalhando somente no avanço e da pregação do evangelho, ele também estava trabalhando no coração de Paulo, e também no coração de Barnabé. É importante ressaltarmos que esta é a última vez que Barnabé aparece no livro de Atos. Mas em suas cartas, quando Paulo mencionou Barnabé, demonstrou que Deus já estava tratando o seu coração em relação ao ex-companheiro. Quando ele escreveu a carta aos Gálatas, na sua segunda viagem missionária, estando em Corinto, ou seja, pouco tempo depois do ocorrido aqui da desavença, não o vemos falando com mágoa ou alguma animosidade contra Barnabé, ainda que aponte uma falha do seu ex-companheiro. Mas vamos ver lá o texto, Gálatas 2:13. Ele diz assim: e também os demais judeus dissimularam com ele, com Pedro, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Veja bem, ele fala aqui de Barnabé. O que estava acontecendo ali foi o seguinte: Pedro estava com os gentios, enquanto só estava ele e os gentios. Pedro
estava vivendo como se fosse um gentio. Quando veio aquele grupo dos judaizantes, que sempre atrapalhou, sempre perturbou a igreja, quando veio o grupo dos judaizantes, Pedro bandeou para o lado deles. E Paulo disse assim, olha, eu resisti, né? Veja o verso 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Eu não sei porquê, mas eu imagino Paulo, né, alguém de baixa estatura, meio calvo, e bem enérgico mesmo, e tacando o dedo na cara de Pedro, e Pedro um magricela, altão, magricelo, e Paulo tacando o dedo na cara dele, resistindo ele face a face, e dizendo para ele, você é um hipócrita, você está falando dos nossos irmãos, mas eu estou sentindo um cheiro de torresmo na sua boca, você é um hipócrita. Quando esses judeus não estavam aqui, você vivia como um gentio, como um crente gentio. Vieram esses judeus perturbar, você foi para o lado deles e agora fica recriminando os nossos irmãos gentios. Até o Barnabé se deixou levar pela dissimulação de Pedro. Chamou Pedro de dissimulado, hein? Paulo não devia ser fácil mesmo não. Mas ele foi enérgico, né? Mas observe que falando de Barnabé, ele não, né, nem atacou e também nem elogiou. Ele simplesmente falou, Barnabé foi enganado por eles. Mas você já vê que o Paulo já estava sendo tratado em seu coração, mas não foi só em relação a Barnabé que Deus tratou o coração de Paulo. Com relação ao jovem João Marcos, Deus tratou o coração do apóstolo. Anos depois, escrevendo aos crentes de Colossos, como nós já vimos lá em Colossenses 4:10, Paulo recomendou Marcos como alguém de confiança. Recebam ele, recebam esse rapaz. Depois muitos anos se passaram e agora no final de sua vida, estando Paulo preso pela segunda vez em Roma, Paulo pede a Timóteo, manda uma carta a Timóteo e pede várias coisas a ele, dentre elas que ele trouxesse em sua companhia a João Marcos. E olha o que ele diz de João Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Aquele que um dia ele não quis por perto, agora ele queria perto dele. Isso está registrado lá em 2 Timóteo 4:11. Aquele que foi o pivô da separação de Paulo e Barnabé, porque fora reprovado e tido como inútil para o trabalho, anos depois Deus o transformou em alguém útil para o ministério aos olhos de Paulo. Aqui fica a pergunta: quem estava certo na disputa, Paulo ou Barnabé? Se formos avaliar os resultados do ministério deles, estaremos sendo injustos com Barnabé, pois de agora em diante Lucas concentra sua atenção em Paulo e nada mais fala sobre Barnabé. Cremos que a resposta mais adequada seja: os dois estavam certos em seus posicionamentos, mas os dois estavam errados na forma como lidaram com a questão. É por isso que afirmamos que Deus age independente dos nossos erros. Que essa história de que Deus escreve certo por linhas tortas, eu não concordo com isso. Porque isso, de alguma forma, atinge o caráter santo de Deus. Na Bíblia, em momento algum, fala que Deus escreve certo por linhas tortas. A Bíblia fala que Ele endireita os caminhos. Ele é aquele que aplana as veredas. Ele é um Deus de retidão, um Deus de justiça. Mas uma coisa é fato: a despeito das nossas fraquezas, a despeito das nossas limitações, a despeito das nossas falhas, Deus continua executando a sua vontade. Nunca se esqueça
que enquanto Deus age através de você, Ele principalmente está agindo em você. Queira ser um instrumento nas mãos de Deus, mas queira ser um instrumento que Deus o tempo todo está limpando e deixando adequado para o uso. Deus está agindo através de você, mas não menos ou não mais do que Ele está agindo em você. Ele tem o poder de agir nas circunstâncias, revertendo qualquer situação, fazendo com que qualquer situação concorra para a glória do nome dEle. Mas em meio às circunstâncias, Ele está agindo em seu coração, fazendo você perceber que o exercício da misericórdia deve sempre andar junto com a submissão à verdade. Nunca nos descuidemos, nunca sacrifiquemos a verdade em nome do amor. Toda vez que sacrificarmos a verdade em nome do amor, nós não estaremos amando a Deus e nem as pessoas, estaremos amando a nós mesmos. Pode ver, uma pessoa que não confronta ninguém, é porque ele não quer ser confrontado. Uma pessoa que não, vamos pegar aqui o caso de um pastor que não corrige os erros na igreja, é porque ele tem medo de que a igreja se volte contra ele e ponha ele para fora. Quem é que ele está amando de fato? A si mesmo, e somente. Eu gosto muito de ler biografias. Uma biografia que me inspira muito é a de Jonathan Edwards. Ele foi pastor por mais de 30 anos na mesma igreja. E um dia a liderança da igreja chegou para ele exigindo que ele fizesse algumas mudanças. Abrisse um pouco mais a parte teológica da igreja, deixasse a igreja um pouco mais, entre aspas, arejada. Né? Progressismo entrando na igreja. O resultado foi que ele saiu da igreja. Ele saiu da igreja. E nós precisamos, irmãos, ter coragem de lutar pela verdade, mas não esquecermos da misericórdia. E no exercício do amor também não sejamos negligentes para com o zelo e para com a verdade. Porque o amor sem a verdade não é o amor de verdade. Não é o amor verdadeiro. O que Deus quer que nós façamos, né? Numa situação de desavença que nós presenciarmos, primeiramente, sejamos pacificadores, estabelecendo a concórdia e a união entre as partes. Quando for numa situação de desavença, nós formos as partes envolvidas, né? Então, no primeiro caso, você não está envolvido ali, mas você viu dois irmãos se estranhando, então, seja você aquele elemento que vem trazer a concórdia entre os irmãos. Mas e quando você estiver envolvido numa contenda? Sejamos firmes na verdade, pois quando a Bíblia fala a respeito da unidade da igreja, não fala da unidade às expensas da verdade, mas com base nela. Toda vez que a Bíblia fala sobre a unidade da igreja, ela não fala da unidade que sacrifica a verdade. Ah não, se você gosta disso, se você daquilo, se você pensa diferente, não tem problema. O importante é a gente estar junto. Não, isso não é ser igreja, isso é ser um bando. Isso é ser um bando. Igreja não, é igreja, nós temos que caminhar na mesma direção, termos os mesmos propósitos, que é glorificar a Deus, que são glorificar a Deus. Lembre-se disso, a Bíblia, quando fala a respeito da unidade da igreja, não fala dessa unidade sendo sacrificando a verdade. Não, o que importa é eu estar unido a você, mesmo que você pense exatamente o contrário de mim com respeito
a palavra de Deus com respeito a Cristo Jesus, as doutrinas da nossa fé, né? Entra um homossexual aqui na igreja, entra um travesti aqui na igreja, nós temos que amá-lo, nós temos, né? É isso que a gente escuta, é isso que a gente ouve todo mundo dizendo, a gente tem que amar essa pessoa. Sim, nós temos que acolhê-lo, nós temos que acolhê-lo, mostrar para ele que o lugar para um ser humano estar e estar protegido é aqui dentro. Aqui é o lugar para ele também, porque ele, como eu, ele também é um pecador e precisa, como eu, da graça de Deus. Mas não vamos sacrificar a verdade em nome de um falso amor. Não vamos, enquanto ele estiver aqui, a gente não fala contra o homossexualismo. Enquanto ele estiver aqui, a gente não fala que essas coisas são pecado, não. Isso não vai espantá-lo. O que é importante é que ele esteja aqui conosco. Também nós não vamos agredi-lo à toa, agredi-lo sem necessidade. E nem mesmo com necessidade, né? Não há necessidade de agredir ninguém. Mas na hora de falar a verdade, temos que falar a verdade, né? Para o bem da pessoa e para o bem da igreja. Concluindo, irmãos, desavenças, infelizmente, sempre acontecerão em nossos relacionamentos. Devemos não somente nos empenhar para que elas não aconteçam, como também, se elas acontecerem, nos empenharmos para que elas não causem marcas permanentes nos corações envolvidos. Assim como Paulo, que não carregou em seu coração nenhuma mágoa contra Barnabé e João Marcos, antes viu neles o que Deus fizera em suas vidas, da mesma forma devemos nós agir. Para gerarmos uma desavença, nenhum grau de maturidade é necessário. Para resolvê-la e impedir que a amargura tome conta do nosso coração, é necessário muita maturidade espiritual. Então lembre-se, desavença é coisa de criança, coisa de gente imatura. Que Deus assim nos ajude a viver em paz, sem nunca comprometermos a verdade. Que Deus assim nos ajude. Amém.